Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Dá o seu like, faça o seu comentário, faz uma pergunta para mim, acompanha a gente, tá? A gente já falou sobre um monte de coisa legal aqui e a gente tem muita coisa legal para falar ainda, tá? Continua acompanhando a gente. Nós já falamos num vídeo anterior sobre empregabilidade. Então, assim, só para ser muito rápido, a empregabilidade é uma forma de você se tornar interessante para o mercado de trabalho. Imagine e faça a seguinte pergunta para você mesmo, né? Por que que a empresa me contrataria? Essa é a pergunta chave. Por que que uma empresa vai me contratar? Quais habilidades, quais conhecimentos eu tenho que ela precisa? Afinal de contas, possivelmente você deve estar num processo seletivo, ou então você está almejando aquela vaga lá na frente. Então, por que será que a empresa contrataria você? Imagine que num processo seletivo, você está disputando lá com 5, 50 ou talvez mais 100 pessoas. Então, é muito importante que você tenha diferenciais, ok? Então, comece a pensar. Tira 5 minutinhos do seu tempo, da tua vida, e escreve. Por que a empresa me contrataria? Isso é muito importante para a gente ter uma ideia do que eu sou, do que eu posso fazer pela empresa, tá bom? E isso vai fazer com que você reflita sobre quais são as suas habilidades, o que você conhece e o que você precisa conhecer. Tudo bem? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre como a gente melhora essa empregabilidade. O conceito, a ideia, a gente já tem. Nós já fizemos um vídeo. Se você esquecer um pouquinho, volta lá, assiste o vídeo de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho como é que eu melhoro essa empregabilidade. Tudo bem? Vamos lá? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, gente, é o seguinte: entregue o máximo que você puder. Nunca faça um serviço meia boca. Nunca faça um serviço no qual você vai se arrepender depois. Puxa vida, eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Eu poderia ter caprichado um pouquinho mais naquele trabalho que eu fiz. Eu poderia ter entregue, de repente, um dia antes. Já estava mais ou menos pronto. Isso é você entregar o máximo. Quando a gente entrega o máximo, nós estamos mostrando para o nosso empregador, nós estamos mostrando para as pessoas, para as empresas, que eu tenho condições de ser um diferencial para aquela empresa, tá bom? Então pensa nisso, né? Entregue sempre o máximo. Faça tudo que você for fazer da melhor maneira possível. Eu não estou dizendo para fazer perfeito. A gente já discutiu em algum vídeo por aqui sobre isso, ser perfeito. A perfeição é uma coisa complicada. A gente não deve se preocupar muito com a perfeição. Nós devemos nos preocupar em fazer a coisa da melhor maneira possível e tentar aprimorar sempre. Legal? Então, fica a dica, tá? Entregue sempre o máximo. Legal? Outra coisa importante de nós melhorarmos, para a gente melhorar a nossa empregabilidade, é uma coisa que eu digo assim, é a questão do diga sim. O que que isso quer dizer, né? Talvez você já deve ter assistido aquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey. Se você não assistiu, assista. É muito legal, é divertido, é muito bacana. Onde é que a gente quer chegar com essa ideia, né? Do diga sim. A ideia é o seguinte: muitas vezes o nosso gestor ele nos convida a fazer coisas, ou então ele solicita que nós façamos coisas que muitas vezes a gente não quer fazer, tá certo? Eu não estou dizendo aqui que você deve fazer tudo que for solicitado, né? Bem porque muitas vezes é fora de horário, é uma coisa que você não está a fim de fazer. Eu não estou dizendo isso, não estou dizendo para você ter que dizer sim para tudo. Mas pensa, por trás de uma solicitação pode haver uma oportunidade. Então é aí que a gente para pensar, né? Então, dizer sim, né? Diga sim, quer dizer aproveite as oportunidades. Muitas vezes, por exemplo, trabalhar um final de semana para a empresa pode não ser muito gostoso, eu sei, mas
pode te trazer uma oportunidade de conhecer pessoas nas quais podem fazer a diferença na tua vida. Ok? Então, fica a dica, tá certo? Aproveite essas oportunidades. Legal? Outra coisa bacana, gente, é assim, para que a gente possa melhorar a nossa empregabilidade, né, para que a gente possa estar sempre à disposição do mercado, para que sempre a gente possa ser um diferencial, uma pessoa diferente no meio de tantas outras, é nós estarmos sempre ligados. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que estar sempre fazendo cursos, fazendo treinamentos, buscando capacitação, estudar sempre. O estudo é uma coisa que ninguém tira da gente. A partir do momento que você estuda, que você lê, que você viaja, que você vê coisas diferentes, que você vê pessoas diferentes, isso tudo ninguém tira mais de você, né? E isso faz com que você cresça também profissionalmente. Muitas vezes você cresce como pessoa e você também cresce profissionalmente, tá certo? Então esteja sempre ligado, seja curioso. Eu não sei vocês, mas quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa fala uma palavra diferente daquela que eu estou acostumado, isso já acende uma luzinha e eu quero imediatamente saber o que que é aquela palavra. Porque muitas vezes isso vai fazer com que eu compreenda melhor o que está sendo discutido. Então, eu sou um cara curioso, eu gosto sempre de buscar novas informações, novos conteúdos, novas informações, né? Não é um absurdo nenhum, gente, quando você estiver um pouco mais tranquilo, por exemplo, você estudar um pouquinho, ler alguma coisa sobre filosofia, física quântica, não sei, eu estou viajando aqui, mas pensa, seja curioso, busque outras possibilidades, tá certo? Então, isso é nós ficarmos ligados, né? Mesmo que de repente você não goste, sei lá, de economia, ou que você não goste de política, mas por que não ler? Isso pode te ajudar. Conhecimento geral nunca é demais, tá certo? Então, esteja ligado, ok? É, um outro ponto importante que nós temos que comentar aqui, que vai me ajudar muito a melhorar a empregabilidade, é nós explorarmos a tecnologia. Em algum momento já devo ter dito isso aqui em algum lugar, que a gente nunca pode ser escravo da tecnologia. A tecnologia tem que trabalhar para mim, e não eu para ela, tá certo? Então, assim, tudo que eu puder aproveitar da tecnologia, para que isso possa facilitar o meu dia, para que isso possa fazer com que o meu dia seja mais produtivo, mais interessante, seja lá o que for, eu vou fazer, tá bom? Agora, por um outro lado, nós também temos que ter a inteligência de saber quando não utilizar a tecnologia. Olha que troço estranho, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que ficar muito ligado na tecnologia e me aproveitar de tudo que ela pode me oferecer, eu também tenho que estar ligado em saber quando não utilizar a tecnologia. Existe já estudos de que as pessoas estão ficando doentes por causa do uso excessivo das telas, de uma maneira geral. TV, computador, celulares, vai por aí afora. Se você gosta desses temas, procure por nomofobia. Você vai ver do que eu estou falando, tá certo? Isso já está considerado como uma doença. Então, assim, nós temos que aproveitar a tecnologia, óbvio. No entanto, eu preciso fazer com que essa tecnologia trabalhe para mim e, sempre que possível, eu vou me desconectar, porque eu sei que, a partir daquele momento, não é mais interessante a utilização dela. Então, usar sempre que possível, sempre que for necessário para que ela agilize meu tempo, mas eu também não tenho que ficar em cima dela 24 horas, porque isso pode me causar outros problemas, inclusive de saúde. Legal? Então, vamos equilibrar as coisas, né? Isso ajuda na minha empregabilidade também, porque eu vou saber quando utilizar tecnologia e quando não utilizar tecnologia. Imagine você no seu dia a dia, imagine você numa entrevista de emprego, imagine você já trabalhando,
né? O seu nível de uso de computador é tão grande que até mesmo quando não precisa, você está usando. E aí você pode perder produtividade, você pode usar o seu tempo de uma maneira errada, e aí pode prejudicar a empresa ou o teu trabalho, dependendo da quantidade de tempo que você está usando isso. Legal? Afinal de contas, né, gente, nós não precisamos usar computador todos os dias, toda hora. Nós não precisamos usar principalmente o celular toda hora. Não tem necessidade, tá certo? A não ser alguns casos muito específicos, né, mas caso contrário, normalmente nós temos um tempo adequado para usar e se aproveitar desse recurso. Tudo bem? Tá? Uma outra coisa importante também que nós precisamos falar, gente, é o seguinte: hoje as empresas elas estão necessitando de pessoas cada vez mais que saibam trabalhar em equipe. Eu sei que trabalhar, muitas vezes nós fazemos nosso trabalho sozinho, enfim, basicamente é isso. Mas em alguns momentos, nós somos convidados, nós somos chamados a trabalhar em equipes. E daí? Será que eu vou conseguir trabalhar em equipe? Será que eu não sou daquele tipo de cara que todo mundo tem que fazer o que eu quero e acabou? Até que ponto, né, eu preciso ceder para que aquele projeto, para que aquela ideia ande? Tá bom? Então, pensa nisso, né? Aprender a trabalhar em equipe é uma coisa fundamental. Nós precisamos avaliar como que isso acontece na nossa vida, tá certo? Fique esperto. E para terminar esse bate-papo, né, que eu espero que esteja aproveitando bem para você, invista em você, né? O que que significa investir na gente? Cara, pensa assim, será que eu não preciso comprar um livro para mim aprender melhor uma coisa? Será que eu não preciso fazer um curso pago, talvez, né, pela internet ou presencialmente, que seja, que vai melhorar a minha empregabilidade, né? Então, muitas vezes, nós temos que investir na gente. De repente, até mesmo uma roupa um pouco mais diferente, talvez. Isso é investir na gente, né? Então, pense nisso, investir em nós mesmos faz parte de um processo de melhorar o nosso visual, a nossa forma com que as empresas nos veem, a forma com que a empregabilidade trabalha em cima disso, tá bom? Então, invista em você. E, sobretudo, gente, nós temos que acreditar em nós mesmos, né? Como é que a gente vai poder entrar numa empresa, trabalhar numa empresa, se eu não acredito em mim mesmo, né? E aí é que está o pulo do gato, né? Porque, veja bem, como é que eu vou fazer para acreditar em mim mesmo? Então, pensa assim, puxa, se eu não estou acreditando em mim mesmo, é porque eu não tenho as condições, eu não tenho as habilidades necessárias. Eu sei que eu não sou capaz até esse momento. Então, se eu fizer os cursos corretos, se eu ouvir as pessoas certas, se eu estiver próximo de pessoas que vão fazer diferença no meu dia a dia, eu vou conseguir ganhar mais confiança e aí eu vou acreditar mais em mim, tá certo? Então, pense nisso, invista em você, né? Faça cursos, procure ajuda. Não é nenhum problema procurar ajuda, gente. Procurar ajuda significa que você não está desistindo das coisas. Isso que é legal, né? Quando você busca ajuda, você está dizendo, olha, eu não desisti e eu quero. É por isso que eu estou te pedindo uma ajuda, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida quanto ao conteúdo, coloca lá nos comentários. Eu prometo que eu vou responder todos, assim como eu já fiz até agora, tá certo? Então, eu espero ter ajudado você. Faz o seu comentário, se inscreve no canal, dá um joinha, indica o nosso canal, faz a divulgação para a gente aí e vai chegar mais vídeos tão bons quanto esse. Espero ter ajudado vocês, tá certo? Valeu!